Bendito seja o nome do Senhor. Convido você aí na sua casa, você aí no seu lar, para abrir a Bíblia Sagrada, as Escrituras, a Palavra de Deus, no Evangelho conforme Lucas, capítulo de número 6. Lucas, capítulo de número 6. Vamos ler a palavra do Senhor, a Bíblia, em Lucas, capítulo de número 6, versículo 6 a seguir. O capítulo 6, versículo também 6, e nós vamos ler até o versículo de número 11. Capítulo de número 6, versículo de número 6, nós vamos ler até o versículo 11. Você aí no seu lar, eu quero, mais uma vez, se possível, pedir a você que procure uma Bíblia, abra a sua Bíblia, para lermos a palavra de Deus. Aleluia. Creio que você já encontrou Lucas capítulo 6, versículo de número 6. Diz-nos assim a Bíblia: E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor. E uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Abençoa os nossos corações, os corações dos irmãos e irmãs, de todos os que estão assistindo esta transmissão online. Abençoa, Senhor, os corações de cada um e de todos, para que possamos entender a Tua palavra que é, Pai, luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti, ó Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, e todos os que estão nos assistindo, o texto que nós acabamos de ler, ele relata muito claramente como Jesus tinha compromisso com a palavra, a Bíblia, as Escrituras sagradas, a palavra de Deus. O compromisso de Cristo, Jesus, o nosso Salvador, com a Bíblia, era, podemos dizer assim, uma coisa primária. Em primeiro lugar, Jesus tinha um compromisso com a palavra de Deus. Você sabe por que eu digo em primeiro lugar? Porque no capítulo 5 de Lucas, nós vamos encontrar Jesus pregando a palavra de Deus. A Bíblia diz, capítulo 5 de Lucas, versículo 3, a Bíblia diz que Jesus entrou no barco de Pedro e ensinava a palavra. Jesus chega na beira da praia, na beira do mar de Genazaré,
diz a Bíblia. E a Bíblia diz que Jesus encontrou, né, e a multidão que estava com ele, e de repente Jesus sobe no barco de Pedro, e a Bíblia diz que Jesus começa a ensinar a palavra. Ele começa a ensinar as escrituras sagradas. Naquele dia, Jesus fez um dos maiores milagres registrados pelas escrituras. Foi quando os discípulos não haviam pescado nada na noite anterior, uma noite infrutífera, uma noite triste para os pescadores de então, daquele dia. E Jesus chega, e naquele dia Jesus vai fazer um dos maiores milagres, porque depois que ele ensinou a palavra, a Bíblia diz que ele manda eles lançarem a rede. E naquele dia, eles pegaram uma multidão de peixe. Mas antes Jesus ensinou a palavra. Antes, Jesus pregou a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui o compromisso do Senhor com a palavra de Deus. Em Cafarnaum, a Bíblia diz que Jesus entrou em casa. Ele chega em casa. E a Bíblia diz que ajuntou tanta gente que nem ainda junto à porta eles cabiam. Era muita gente. Vocês sabem o que Jesus fez? Ensinou a palavra. Está lá em Marcos 2:2. Ensinou a palavra. Por que ensinou a palavra? Porque tinha compromisso com a palavra. Jesus era compromissado com a palavra. Jesus ensinava a palavra. E naquele dia também, Jesus fez um grande milagre. Na ocasião, capítulo 2 de Marcos, versículo 2, é a ocasião que 4 amigos levam um paralítico e o descem pelo telhado, e Jesus fez aquele homem ficar curado. Jesus disse a ele, depois que o desceram pelo telhado, Jesus disse: perdoados são os teus pecados. Logo em seguida, Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Mas antes, Jesus pregou a palavra. Ele era compromissado com a palavra. No capítulo 4 de Mateus, versículo 23, aleluia, a Bíblia diz que Jesus percorria toda a Galileia. Você sabe fazendo o quê? Ensinando a palavra. Mateus capítulo 4, versículo 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando a palavra nas suas cidades e pregando o evangelho do reino. Aleluia! Jesus tinha compromisso com a palavra. Jesus era compromissado com a palavra. Jesus fez milagre, fez. Curou leprosos, limpando-os, deu vista a cegos. Jesus levantou paralítico. Jesus ressuscitou mortos. Mas antes, ele pregava a palavra, porque tinha compromisso com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A minha pergunta para você é: você tem compromisso com a palavra? Quando temos compromisso com a palavra, amado, primeiro, nós a usamos como regra de fé e prática. Se nós temos compromisso com a palavra, nós a usamos como regra de fé e prática. Quando a gente tem compromisso com a palavra, o que falamos sobre a palavra não é só uma teoria. Quando temos compromisso com a palavra, o que falamos sobre a palavra, a Bíblia Sagrada, não são só teorias que saem da boca para fora, mas nós a usamos como regra de fé e prática. Outra coisa, quando nós valorizamos a palavra, nós a amamos. Nós a amamos. Jesus amava a palavra. Jesus, ele usava a palavra como regra de fé e prática. O escritor, em Lucas,
É em Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, em Atos dos Apóstolos, a Bíblia registra que Jesus começou não só a ensinar, mas a fazer. E sabe por quê? Ele tinha compromisso com a palavra como regra de fé e prática. Ele não só ensinava, ele fazia. Ele fazia. Quando nós amamos a palavra, aliás, quando nós também temos compromisso com a palavra, nós a usamos como regra de fé e prática e nós a amamos. Nós a amamos. Você sabe o que mais? Quando nós valorizamos a sagrada, nós a defendemos. Nós defendemos a palavra. Se alguém menospreza, se alguém fala, se alguém minoriza a palavra perto de nós, nós a defendemos, porque sabemos que esta é a palavra de Deus, o maná do céu para nossas vidas. Sobre a palavra, Jesus disse uma certa vez: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando nós valorizamos a palavra, nós a usamos como regra de fé e prática, nós a amamos e nós a defendemos. E outra coisa, nós a ensinamos. Nós a ensinamos. Quando valorizamos a Bíblia Sagrada, nós também a ensinamos. Nós não ficamos com as teorias humanas, nós ficamos com a Bíblia. Embora as teorias humanas sejam importantes, mas nós não ficamos com as teorias humanas, nós ficamos com a palavra, porque nós valorizamos a palavra. Nós ensinamos a palavra. Dentro dos nossos lares, nós ensinamos para os nossos filhos. Nós meditamos dentro dos nossos lares, em cultos domésticos, em momentos especiais. Nós nos debruçamos sobre a palavra. Você sabe para quê? Para fazer como o salmista Davi disse: escondi a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. E a minha pergunta é: você valoriza a palavra? Qual o valor que você dá para a palavra de Deus, as escrituras sagradas? Você sabia que a Bíblia é uma das poucas coisas nessa terra que não vai se acabar? Jesus disse: a minha palavra é eterna. Todas as coisas passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Você que às vezes não valoriza a palavra, você que às vezes não respeita, não ama, não usa a palavra como regra de fé e prática, saiba de uma coisa: um dia você vai se acabar, mas a palavra vai permanecer para sempre. Oh, glória a Deus, aleluia! Essa é a palavra de Deus. Jesus amava a palavra, Jesus tinha compromisso com a palavra. Você tem compromisso com a palavra? Se você tiver compromisso com a palavra, você a usa como regra de fé e prática, você a respeita, você a defende, você a ama, você a ensina no seu lar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não ensinava teorias humanas. Jesus, irmão, não ensinava as teorias humanas simplesmente. Jesus ensinava a palavra, ele ensinava a palavra. Às vezes nós ficamos vazios porque seguimos as teorias humanas. Às vezes, idos porque não seguimos a palavra de Deus. É Josué, no capítulo 1 do livro que leva o seu nome, o Senhor disse àquele homem: olha, medita nessa palavra de dia e de noite, não te afasta dela, nem um só momento da tua vida.
e ninguém se susterá diante de ti. Às vezes, somos infrutíferos porque não fazemos uso da palavra. Não valorizamos a palavra. Às vezes, o irmão pega na Bíblia para trazer para a igreja e para voltar para casa. Mas não usa a palavra, não lê, não conhece, não guarda no coração, não ama, não a defende, não a ensina. Jesus, ele tinha compromisso com a palavra. Aleluia. Sabe o que mais, amados? Sabe o que mais? A Bíblia diz, Romanos 10:17. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Enquanto Jesus estava pregando, ensinando a palavra, a multidão estava ouvindo, e aquela palavra estava gerando fé, e Jesus agora vai fazer os milagres, e ele dizia: a tua fé te salvou. E sabe o que foi que aconteceu? Aquela palavra que Jesus pregara, ela gerava no coração das pessoas fé, porque elas ouviam a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra, não é ouvir teorias humanas, não é ouvir ensinamentos seculares, que são importantes, têm sua importância, mas não substitui a palavra, não é mais importante do que a palavra, não é maior do que a palavra. Palavra de Deus em primeiro lugar. Palavra de Deus, prioridade. Palavra de Deus na frente. Ensina a palavra, vive a palavra, defenda a palavra, ame a palavra, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Bendito seja o nome do Senhor. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Às vezes a pessoa diz: ah, mas a minha fé é pequena. Ah, mas eu não tenho fé. E não isso, a fé aí. Você quer fé? Abra a Bíblia. Leia. Abra a Bíblia. Ouça. Abra a Bíblia, pratique-a, abra a Bíblia, conheça as Escrituras, porque ela vai gerar fé na tua vida. E a fé vence o mundo, e a fé vem pela palavra, aleluia. A fé vem pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo valorizava muito a palavra. Capítulo 4 de 2 Timóteo, Paulo estava preso, manda uma carta a Timóteo dizendo: quando tu vieres, trazes a capa, mas principalmente os pergaminhos. Os pergaminhos era a palavra. Quer dizer, tu pode até esquecer a capa, tu pode até não trazer a capa, mas não esqueça os pergaminhos. A palavra, traz a palavra, porque Paulo amava a palavra. Paulo poderia ter falado outras coisas, ter pedido outras coisas, mas ele pediu a palavra. Traz a palavra. Quando tu vier, traz os pergaminhos. Ele amava a palavra, ele tinha compromisso com a palavra, ele pregava a palavra. A palavra de Deus em primeiro lugar. Sabe o que mais? Isaías 55:3. Ouvi e a vossa alma viverá. Ouvi o quê? Fábulas? Histórias humanas? Teorias humanas? Conversa que não leva a lugar nenhum? Não. Ouvir e a vossa alma viverá. Ouvir a Bíblia, ouvir a palavra, ouvir as Escrituras, a palavra de Deus. Ouça e você vai viver. Ouvir e a vossa alma viverá. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.
Jesus falou, eu acabei de falar, Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o profeta Isaías falou, capítulo 55, versículo de número 3, ouvi e a vossa alma viverá. Meus irmãos, meus queridos irmãos, você que está nos assistindo nessa noite, a Bíblia é a verdade que liberta. A palavra de Deus é a verdade que liberta. Aleluia, glória a Deus. É a verdade que liberta. Pois bem, o versículo 7. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curariam no sábado, para acharem de que o acusar. Sabe de uma coisa que nós percebemos aqui? Quem tem compromisso com a Bíblia, a palavra, enfrenta oposições, levantes. O inimigo se levanta. Alguém não quer que você pregue. Talvez o inimigo que não quer que você pregue, que não quer que você ouça a palavra, que não quer que você tenha compromisso com a palavra, talvez o inimigo que não quer isso para você, talvez seja o desânimo, talvez seja os afazeres da vida, os compromissos, que são muitos. Talvez os inimigos que não querem que você tenha compromisso com a palavra, talvez seja até teus amigos, talvez seja até teus parentes. Levanta-se alguém, tem alguém que não quer, tem alguém que fica olhando, e ali a Bíblia diz, e os escribas e fariseus atentavam nele, estava olhando, estava de olho, estava vigiando para ver se ele ia curar no sábado, para achar de que o acusar, porque segundo eles, Jesus não podia curar no sábado, porque o sábado era feriado, o sábado era santo, não podia fazer-se nada no sábado, e eles ficaram ali observando para ver. Irmãos, quando nós temos compromisso com a palavra, as oposições se levantam, os inimigos aparecem. Ou você acha que ter compromisso com a palavra é só vida boa e ninguém vai dizer nada? Faz sim, porque o inimigo não quer que essa palavra seja anunciada. Você sabe por quê? Porque essa palavra, ela vivifica o mais vil pecador. Essa palavra dá vida, essa palavra anima, essa palavra levanta, sustenta, equilibra, direciona. Essa palavra, ela salva o mais vil pecador e leva ele para o céu de glória. O inimigo não quer que você ouça, e nem quer que você pregue, mas eu te digo nessa noite, prega, porque o inimigo se levanta, mas cai. O inimigo fica querendo que você não faça, e se levanta para você não fazer, mas ele será destruído, e você que prega será vitorioso. Você que tem compromisso com a palavra, Deus honrará o seu compromisso, e você vai triunfar. Era isso que os escribas estavam ali, olhando para ver se tinha alguma coisa para o acusarem. Diz a Bíblia no versículo 8, mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé no meio. A Bíblia aqui não fala no meio, mas é claro que ele ficou em pé no meio. É engraçado, presta atenção. O versículo 7 diz que os escribas estavam de olho para ver se Jesus curava, para eles o acusarem. Isto é, se ele fizesse, eles iam acusá-lo. Eles iam dizer que ele não estava honrando o sábado, guardando o sábado. Eles iam apontar o dedo para ele, dizendo que ele estava errado. Aí, Jesus poderia ter ficado quieto,
não vou fazer nada para mim não ser acusado. Mas é engraçado, Jesus faz exatamente o contrário. Jesus, diz a Bíblia, conhecendo os seus pensamentos, chamou o homem que estava com a mão mirrada e diz: levanta, fica em pé no meio. Às vezes, por causa da intimidação daqueles que não querem que nós amemos a palavra, que nós preguemos a palavra, às vezes nós ficamos calados. Às vezes nós não tomamos uma posição. Mas Jesus nos ensina aqui nessa noite que, muito pelo contrário, quando alguém se levantar para você não pregar, quando alguém se levantar para você não amar a palavra, não se intimide. Não se intimide. Não caia nessa cilada maligna. Honre a palavra do Senhor. Levante-se e defenda a palavra. E ensine a palavra. E ame a palavra. E mostre o seu zelo para com a palavra, as escrituras sagradas. Jesus não se intimidou, não. Irmãs amados, o crente que ama a palavra não é um fantoche nas mãos dos opositores, não. Você não é um fantoche na mão daqueles que não querem que você pregue, não. Você é uma atalaia. Você é uma voz clamando no deserto. Aleluia! Você é uma voz que fala a verdade, a palavra do Senhor. Você é uma voz de Deus, falando aos corações perdidos, às almas perdidas, falando àqueles que precisam ser edificados, àqueles que precisam ser vivificados, àqueles que precisam ser fortificados. Você é um instrumento de Deus. Não fique intimidado, não. Jesus não se intimidou. Chamou o rapaz, levanta-te e fica no meio. Aí o versículo 9 diz que Jesus agora se direciona para os escribas. Jesus não tinha medo, não, amados. Você sabe por quê? Jesus não tinha medo? Será que é porque Jesus era Deus? Não, não é por isso, não. Será que é porque Jesus era 100% homem e 100% Deus? Não, não era, não. É porque Jesus tinha compromisso com a palavra. Ele tinha compromisso com a palavra. E sabia que estava ali fazendo a vontade do Pai. Quem prega a palavra, quem tem compromisso com a palavra, a Bíblia, faz a vontade de Deus, porque foi Deus quem mandou nós a pregarmos. Ide e pregai. Foi Ele quem falou para nós anunciar a sua palavra. Jesus agora se vira para os escribas, aquele bando de opositores, aqueles que estavam ali prontos para acusá-lo, para apontar o dedo e acusá-lo negativamente, aqueles que estavam ali como espectadores do diabo contra a palavra, contra a vida. Jesus se direciona para eles. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Jesus fez uma pergunta. E aí mais outra: salvar a vida ou matar? Irmãos, a Bíblia não diz que eles responderam alguma coisa, mas eu duvido. Se eles fossem responder, ou se responderam, eu duvido que eles iam dizer: não, é permitido matar. Não, sábado tem que fazer, é que matar. Eu duvido. E se eles dissessem: não, é lícito dar vida, é lícito fazer o bem. Aí Jesus ia dizer: depois eu estou aqui para fazer o bem. Mas eu acredito que eles ficaram calados. Porque o diabo se levanta. O inimigo se levanta. Os opositores existem. Mas quando nós
Temos compromisso com a palavra e não nos intimidamos. Quem nos protege e guarda é o Senhor, aquele que é o dono da palavra. E Ele faz com que os opositores caiam por terra. Ele faz com que os opositores não tenham voz. Ele faz com que os opositores percam. Por isso que a Bíblia diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Jesus pergunta: é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Dar a vida ou matar? Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ei, você que prega, você que ama a palavra, você que tem compromisso com a palavra, você tem compromisso com a vida. Você tem compromisso em salvar vidas. Jesus falou sobre a verdade. Ele disse: olha, conhecereis a verdade vos libertará. Essa aqui é a verdade que liberta. Liberta não da prisão, aquela prisão de grades de ferro, mas da prisão maligna. A palavra liberta. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, a palavra liberta. A palavra liberta. Aquela mulher pecadora que foi pega no ato de adultério foi liberta pela palavra. O gadareno foi liberto pela palavra. Jesus liberta. Paulo foi liberto pela palavra. Nicodemos foi liberto pela palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. O versículo 10 diz que: e olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Glória a Deus. Jesus prega a palavra, Jesus anuncia a palavra. Ele estava na igreja. A Bíblia diz, aqui o versículo 1, e entrou na sinagoga. Ele estava pregando na igreja. Tinha muita gente lá. Você sabe por que Jesus estava na sinagoga, na igreja? Porque Jesus congregava. Jesus amava congregar. Apesar de ter os escribas ali olhando, vigiando. Apesar de que na sinagoga tinha muita gente contra Cristo. Mas ele não ficava em casa não, ele congregava. Ele estava lá, congregando, na sinagoga, e agora a multidão ali, e ele ensinando, e depois de ensinar, esse questionamento, e agora por último, ele chama o homem, bota no meio, e diz: estende a mão. Aquele homem da mão seca, aquele homem da mão mirrada, talvez vivia escondendo a mão com vergonha, acabrunhado, mas agora Jesus disse: estende, e aquele homem estende a mão, e ela foi restituída como a outra. Imagine a alegria daquela vida, imagine o gozo daquela vida, porque Jesus não se intimidou. Jesus estava ali para fazer um milagre. Pregou a palavra, questionou com os escribas, e ele tinha razão, e agora cura aquele enfermo, aquele homem que tinha a mão mirrada, e ele estende a mão, restitui a mão do homem, e a Bíblia diz que a mão lhe foi restituída sã como a outra. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você tem compromisso com a palavra de Deus na sua vida vai gerar milagres, vai gerar vida, vai edificar vida. A palavra do Senhor, através da tua vida como instrumento de Deus, vai gerar vidas, edificar vida, e Deus vai ser glorificado, e Deus vai ser engrandecido, porque você é o instrumento que Deus escolheu para pregar a sua palavra. Não se intimide. Não se intimide. Se você valoriza a palavra, use-a como regra de fé e prática. Defenda a palavra. Ame a palavra. Ensine a palavra. Porque você é um instrumento de Deus para levar a palavra do Senhor. Ele não deixou os anjos para pregar a palavra. Ele deixou a igreja. Ele deixou você. Ame a palavra, instrua através da palavra,
porque como diz a Escritura, ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Ela é viva e eficaz, a palavra de Deus. Deus abençoe nossas vidas, Deus abençoe você, em nome de Jesus. Que grato, sou grato por você estar assistindo nesta oportunidade, grato à nossa equipe de apoio, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero convidar você no seu lar, os irmãos aqui no templo que vieram nessa noite, os irmãos que estão aqui nos apoiando, vamos orar, encerrando este culto em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você no seu lar, na sua casa, Deus dê a ti proteção, vitória, graça, nesses dias difíceis. Saiba que a palavra ela vai te dar vitória. A palavra ela vai te dar proteção. Ela vai abençoar a sua vida. Nesses dias difíceis de pandemia, de assombro mundial, a palavra do Senhor, ela vai te dar vitória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.